Pedro elaborou uma maquete de sua escola. A escala utilizada, ó, a escala de novo, ó. Escala o que que é? A escala é o tamanho no desenho. Então, tamanho no desenho dividido pelo tamanho real. Então eu poderia fazer uma escala, Pedro, 2 sobre 100? Sim, só que a gente não costuma representar desse jeito, porque a gente gosta de usar o 1 como representação de unidade. Então eu coloco aqui 1 sobre 50. Apenas dividir em cima e embaixo por 2, a gente tem frações equivalentes. Para quem não sabe o que é o conceito de frações equivalentes, 2 sobre 100 é a mesma coisa que 1 sobre 50. É a mesma coisa. Se você dividiu em cima e você dividiu embaixo pelo mesmo valor, a gente tem frações diferentes que representam a mesma coisa. Que nem, ó, se eu pegar aqui pra você, eu tenho que explicar isso porque tem gente que não sabe. 2 quartos é a mesma coisa que um meio. Eu só dividi em cima e embaixo por 2. Mas o que isso significa? É como se tivesse uma pizza. Então, essa pizza ela tá dividida em 4 pedaços e eu peguei 2. E depois eu fiz uma pizza dividida em 2 pedaços, então, ó, 2 pedaços, então o todo, vamos dizer assim, a unidade ela é 2. Então, a pizza total, o total da pizza é 2 pedaços. E eu peguei apenas um. Então eu teria que explicar melhor isso, teria que dar uma aula sobre fração para você entender melhor isso aqui. Mas você perceba que eu peguei a mesma coisa. Eu dividi por 2 a quantidade de pedaços da pizza, mas consequentemente eu dividi por 2 também a quantidade de pedaços que eu peguei, e eu vou ter representando a mesma coisa, a mesma quantidade. E isso sempre dá. Tivemos um problema aqui que o celular morreu, mas deixa eu ver se tá funcionando aqui ainda. Ah, tá funcionando, cara, pelo visto. Enfim, caso você queira ter acesso a uma aula detalhada sobre frações, é que eu não posso fazer isso aqui porque eu estou resolvendo a questão. Mas caso você queira entender o porquê que isso acontece, cara, clique aqui no link da descrição que eu te explico de maneira detalhada o porquê que isso acontece. Enfim, a escala utilizada nessa maquete foi de 1 para 100. Tá, Pedro elaborou uma maquete na escola. Opa, calma lá. Pedro elaborou uma maquete na escola. Ô caramba, isso aqui tá me incomodando. Pedro elaborou uma maquete na escola, a escala utilizada nessa maquete foi 1 sobre 100. Ao considerar que a maquete de Pedro ficou muito grande, Arthur elaborou, com base na maquete de Pedro, uma menor aplicando a escala 4 para 1. Tá. Caramba, essa aqui é confusa, hein? O que acontece? A gente tem, então, que... vamos supor... Vamos colocar um valor hipotético, quando é difícil de abstrair. Então, vamos supor que a escola ela tenha 200, vamos colocar. 200 unidades, vamos colocar 200 metros. Vamos colocar assim. A maquete do Pedro vai ter 2, então. 2 o quê? 2 metros, só que ainda está muito grande. Então, o Arthur elaborou, com base na maquete de Pedro, uma menor aplicando a escala 4 para 1. Então, o que é 4 para 1? 4 centímetros. 4 para 1, cara? Como assim 4 para 1, né? Não teria que ser 1 para 4? Engraçado isso. 4 centímetros dá 1 centímetro. Ficou muito 1. Com base na maquete de Pedro. É que 4. Eu entendi, é 4 metros na maquete de Pedro equivale a 1 metro na maquete do Arthur, é isso, porque ele está utilizando com base a maquete anterior, então com base na maquete de Pedro. Então, ó, agora mudou um pouco o esquema. A escala agora, nesse segundo caso, é a escala na maquete do Pedro dividido daí pelo valor que vai ser na maquete. Se você não está entendendo isso aqui, realmente não tem como te explicar isso agora, não tem como explicar, dar uma aula completa sobre escalas, né? Daí vai ser a maquete dividido pela maquete do Arthur. Então se aqui vai ser 4, aqui vai ser 1, beleza. Então nesse caso aqui a gente reduziria para
seria 4 sobre 1, 2, 0,5 metros. Isso. Então divide por 4 ainda. Então aqui seria 100. Então vamos colocar aqui. Seria, em relação à escola, a maquete elaborada por Arthur está na escala. Então vai ser uma unidade na maquete do Arthur corresponde a 400. Vamos colocar assim, corresponde a 400. Por quê? Porque se eu multiplicar isso aqui por 400, eu volto justamente para os 200 metros, que era o valor original. Então, 1 centímetro na maquete do Arthur equivale a 400 centímetros na escola na vida real. Por quê? Porque era justamente a maquete do Pedro. Então, a maquete do Pedro era 1 para 100. Só que a gente diminuiu essa maquete mais 4 vezes. Tá? Então, para voltar, a gente tem que multiplicar pelo 100 e pelo 4, que vai ser justamente o 400. Resposta aqui é a E, tá bom? Repare que essa aqui eu já me bati um pouco mais, e já fiquei com um pouco mais de dúvida. Mas realmente, na hora da prova, eu não posso perder tempo revisando isso aqui. Eu cheguei numa determinada interpretação, então, só revisando aqui para vocês. A escala da maquete do Pedro foi 1 para 100. Então vamos supor que a escola, só para vocês entenderem, a escola tem 100 centímetros. A maquete do Pedro vai ter 1, tá? E... Não, vamos colocar aqui, ó, só para vocês entenderem melhor. A escola do Pedro tem 400 metros. Na maquete do Pedro, isso aqui vai ficar... Isso aqui vai ficar, justamente, dividido por 100, vai ficar 4 metros, tá? Porque 1 metro na maquete do Pedro equivale a 100 metros na vida real. Então, 4 metros na maquete do Pedro vai equivaler a 400 metros na vida real. E a gente ainda vai dividir isso por 4, porque 4 metros na escala do Pedro equivale a 1 metro na escala do Arthur. Então isso aqui vai ser igual a 1 metro. Se a gente multiplicar isso aqui por 400 de novo, a gente vai ter o resultado original, que vai ser o 400 metros, que é o tamanho da escola. Então, a gente pode dizer que 1 metro na maquete, uma unidade na maquete do Arthur equivale a 400 unidades na vida real, em relação justamente à escola, que é a unidade real. 1 para 400, perfeito. Essa aqui está certa.